Olá, meus queridos leitores, sejam muito bem-vindos ao Austin Nexus, agregado à nossa querida livraria virtual, também livraria online, a Austin Livros Boutique. Vamos continuar a nossa aula, vamos para a aula 2, o momento 2, onde vamos entender melhor como a nossa literatura clássica, eu digo a nossa, mas não é exclusivamente a literatura brasileira, mas a literatura clássica num todo, como elas estão agregadas a nos salvar desse caos mental, desse caos que estamos vivendo, de falta de foco, falta de atenção, falta de objetivos na vida, falta de pensamentos profundos e até mesmo aqueles momentos onde nós vamos conhecer a nós mesmos a partir de personagens clássicos. Como assim vamos conhecer a nós mesmos? Sim, no momento em que iniciamos, um resumozinho aqui para vocês pegarem, né, de forma simples. O momento em que vocês começam a ler qualquer tipo de livro, de romance, de livros narrativos, contos, crônicas, você acaba se identificando com algum personagem. Esse personagem, ele pode ser de uma fábula, onde são animais com atitude de humanos. Ele pode ser um conto, pode ser um romance, pode ser enfim, a história do vizinho. Quando você lê sobre isso, você acaba se identificando, se conectando com algum dos personagens, não necessariamente o personagem principal, mas você acaba compreendendo melhor a situação vivida naquela história de alguns personagens. E isso traz um autoconhecimento, uma autorreflexão, um pensamento, uma reflexão sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes e sobre o nosso dia a dia. A questão é tornar isso consciente. Nós fazemos isso de uma maneira muito natural, principalmente aquelas pessoas que leem muito. Mas, quando trazemos isso para o consciente, dizer, nossa, me identifiquei muito com tal personagem, isso traz uma nova perspectiva de quem nós somos. Certo? É como muitas pessoas que ouviram ou algum filósofo falar ou alguma pessoa formada em filosofia que leu sobre filósofos também fala, é aquela ideia de tudo que você fala, toda a forma como você se expressa, como você se mostra ao mundo, de maneira espontânea, são as suas ações que mostram quem é você verdadeiramente. A forma como você trata as pessoas, a forma como você fala sobre outras pessoas, vai mostrar muito mais sobre quem você é do que sobre o outro em si que você está falando, certo? Nosso querido amiguinho de fofoca, né? Pra dizer, fofoca é ruim. Mas isso traz nós trazemos esse mesmo pensamento para a literatura clássica também, onde nós vamos nos conectar com os personagens que se assemelham conosco, certo? Em questões de atitudes, em questões... Não quer dizer que você vai ser 100% aquele personagem, não quer dizer que você vai concordar com tudo que aquele personagem faz, mas você vai acabar se identificando em vários aspectos com o personagem, muito mais do que com outros. E isso vai mostrar bastante sobre a perspectiva de quem você é. Ok? Isso nos ajuda muito a entendermos quem nós somos, para sabermos em que pé nós estamos, em que momento nós estamos da nossa vida. E isso nos ajuda a amadurecer também. Por isso que aqui, se você está esperando algo raso, pode parar por aqui e vai para outro canto.
Eu convido apenas aqueles que estão dispostos a irem mais fundo em si mesmos, a analisarem, a repensarem, não somente a si mesmos, mas o mundo à sua volta. Quer dizer que eu estou 100% certa? Queria, mas não quer dizer que eu estou 100% certa, mas é algo que eu trago para vocês de uma maneira hiper positiva e de uma maneira que vai fazer com que vocês reavaliem certas atitudes, assim como eu faço também. O mundo da literatura na minha vida foi esse caminho de autorreflexão constante. Eu ficava pensando, se eu fosse aquele personagem, o que eu faria? Se eu fosse tal personagem, o que eu faria? Que é o mesmo que acontece quando nós assistimos, principalmente para quem é mais ou menos da minha idade, que tem pouco mais de 30 anos, para cima, para mais velhos, que tinham uma rotina maior de assistir telenovelas, mas hoje a gente pode associar com séries também, que vocês podem assistir nos streamings. Nós nos associamos muito mais àqueles personagens que parecem com a gente. Então, isso acontece de forma constante. E a neurociência está aqui presente nas nossas vidas para mostrar como isso funciona. E isso vai agregar. Porque eu trago a literatura clássica como uma referência para vocês no momento de compreender a si mesmo. Eu não posso trazer personagens de streaming, personagens de séries e filmes, porque isso, séries e filmes é muito óbvio. E convenhamos, a leitura na neurociência já é provada que cria muito mais conexões cerebrais. Ele cria muito mais emoções, muito mais educação, muito mais cultura, muito mais compreensão de si mesmos comparado às telas, ok? E isso vai agregar não somente no conhecimento de si mesmo, no conhecimento comportamental, mas isso vai trazer uma adição da compreensão do mundo em que está à sua volta, sobre as suas escolhas e sobre a sua vida atual. As pessoas com quem você convive, você também vai comparar com alguns personagens que você leu. E isso traz perspectivas. Será que eu queria estar convivendo com um personagem tal? Se fosse O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. É um dos mais conhecidos no mundo, perdendo só para Jane Austen e Orgulho e Preconceito. E vamos pensar, será que eu gostaria de estar sempre ao lado de Catherine? Será? Não sei. Será que eu gostaria de viver a vida do Edmond Dantes quando foi preso de forma injusta do livro O Conde de Monte Cristo? Mas o que fez com que ele caísse nesse golpe? São essas reflexões simples que trazem profundidade de avaliação. Claro, isso vai agregar as pessoas à nossa volta, isso vai agregar os nossos familiares, isso vai agregar a forma como nos comunicamos. Exatamente. Por isso que ler, ele vai criar muito mais coisas positivas do que assistir a uma série ou filme. Tô dizendo que é ruim assistir série ou filme? Não, até porque eu amo, eu sou apaixonada, eu sou uma dorameira, uma dorameira de carteirinha. Eu amo assistir filmes e séries de diversas culturas, principalmente cultura sul-coreana, alguns europeus, uma galera da cultura europeia, mas de forma bem restrita, alguns turcos, novelas turcas, séries e filmes indianos, também gosto muito não da cultura em si, porque eu conheço pouco, meu conhecimento é limitado quanto a isso, mas
a forma como é apresentada a história, com muita musicalidade, muita alegria, muita intensidade. Os americanos também, Hollywood e tudo mais. E os brasileiros também. O cinema brasileiro tem crescido bastante e tem tido uma qualidade extrema. Claro, diversas áreas, ação, suspense, eu assisto tudo. E eu adoro reality show. As pessoas falam, mas reality show é como se fosse fofoca, intriga. Adoro. Acho que é isso que me faz gostar bastante de literatura clássica também. Porque a literatura clássica nada mais é do que um reality show. Só que o reality show é escrito. Você vai ler o que está acontecendo nas cenas seguintes. E o reality show nada mais é também que uma representação da nossa vida. Mas eu sou apaixonada por leitura. E eu vi a leitura surgir na minha vida, me transformar a partir da leitura. Eu vi os pontos positivos de ser uma leitora contínua, vamos dizer assim. Eu não sou uma leitora voraz, mas eu sou uma leitora contínua. Eu ainda tenho muitos livros da literatura clássica para ler, para me atualizar, até porque isso é algo relativamente recente na minha vida. E eu sou da ideia de ler com calma. E eu tô falando tudo isso só pra gente começar, tá? A gente ainda não começou aqui. Aqui é só uma conversa, um bate-papo, para que vocês entendam onde vocês estão entrando, ok? Entendam perfeitamente o que é que está acontecendo aqui. Hoje, na nossa aula 2, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo, ele traz muito a ideia do cérebro, da conexão entre o cérebro, vingança e resiliência. E como que a neuroplasticidade cerebral entrou nesse dilema da história de Edmond Dantes, que é o nome do personagem principal que sofre toda a saga. Ele quer se vingar, ele é resiliente, ele começa sendo muito ingênuo, sofre um golpe de pessoas que ele considerava como amigos próximos, que ele acreditava serem de confiança. Ele vai para uma cadeia de hiper isolada. Isso estamos falando dos anos de 1870. Entre aí, né? 78, mais ou menos 1870. Ou seja, não tinha muita coisa que nós temos atualmente. Muitas coisas básicas. Muitas coisas sobre medicina, muitas coisas sobre saúde, muitas coisas sobre... não tínhamos eletricidade nos anos de 1870, não tínhamos tratamento de água de forma eficaz. Higiene era algo muito relativo, né? Então a gente vai agregando o ano em que a história foi escrita com todos os acontecimentos que tem nessa história também. Porque nós precisamos sim agregar as roupas, a moda da época, o que significava ser rico, ser pobre, a questão política da época. Então, a literatura clássica, um livro para ser considerado literatura clássica, ele vai trazer todos esses aspectos que mostram a energia que se vive naquela época, na época em que foi escrito, dos anos 1870, e que representa muita coisa que estamos vivendo atualmente. Ele fala sobre vingança, ele fala sobre resiliência, ele fala sobre aprendizado, ele fala sobre ingenuidade, ele
fala sobre confiança, o fato de confiar ou não nos amigos, confiar ou não na justiça, porque a justiça também engana ele, a justiça do país. As surpresas que a vida pode trazer, porque existem muitas pessoas vão passar por reviravoltas. Isso tudo é uma história baseada em fatos. Ou seja, foi uma história que ele conheceu, o autor, Alexandre Dumas, nós estamos falando do autor Alexandre Dumas, ele conheceu essa história a partir de seu pai. Seu pai trabalhava nessas coisas de, não sei se era, não tenho certeza se era militar, se era alguma coisa, tinha a ver com alguma coisa da justiça da época, como se fosse um policial, um delegado, talvez, nesse nível mais ou menos, porque ainda não tinha esses títulos, né? E eu tinha essa história de acusação desse personagem que ele colocou no Conde de Monte Cristo. Claro, tem muita coisa que foi inventado por ele, pelo próprio autor. Toda história que é baseada em fatos, ela vai ter uma mágica ali no meio para se tornar ainda mais interessante, certo? Não quer dizer que tudo que aconteceu aqui é tudo real, não. Apesar que para nosso cérebro não adianta, né? Tudo que a gente lê, tudo que a gente assiste, ele não consegue diferenciar o real do imaginário. Para ele, tudo, para o nosso cérebro, tudo é real, tudo é vivido. Então, o sentimento que nós, a lágrima que nós soltamos quando estamos assistindo a um filme triste, ou o susto que nós levamos ao assistir um filme de suspense, ou ler um livro de suspense, é real. Então, nós vivemos várias vidas, várias histórias a partir das leituras desses romances. Nós realmente aprendemos a partir disso porque o cérebro acredita que aquilo que está sendo descrito no livro, ele é real. Ele não diferencia. Por mais que a gente diga, mas é um livro, aqui dentro está funcionando como se você tivesse vivido isso. Tá? Então já fica a dica. E é isso que nós vamos trazer para a nossa aula 2. Na nossa aula 2, logo quando terminarmos de conversar um pouquinho, eu vou falar sobre as nossas turmas que estamos abrindo para a leitura profunda, o Deep Reading. E dentro desse Deep Reading vamos ter a associação da neuroleitura, onde vamos associar neurociências com a leitura de clássicos e como isso pode mudar suas perspectivas. Vamos trazer, a partir da neuroleitura de clássicos, nós vamos trazer reflexões para o nosso dia a dia, nossa rotina, e vamos trazer a compreensão profunda para que o nosso cérebro esteja sempre em constante trabalho para evitarmos o caos que estamos vivendo atualmente na era digital, trazendo mais foco, trazendo mais atenção, trazendo mais disposição. Vamos botar o cérebro para malhar de verdade. Essa é a real. Certo? Esse guia de estudo neurocognitivo que eu vou trazer aqui para vocês, ele não vou disponibilizar aqui porque faz parte do grupo de estudos, tá? Grupo de estudos é um nome muito forte, isso assusta muita gente, mas não, gente, é só uma conversa com orientação a partir da leitura de livros. É como se fosse um clube de leitura a partir da neurociência. E isso vamos ter 4 módulos, vamos trabalhar baseados em 4 módulos. Nesses 4 módulos vai estar dentro desse guia, além do livro, que será disponibilizado
para esse grupo de estudos, esse grupo que nós vamos formar de neuroleitura e de leitura profunda, onde vamos trazer a autorreflexão, a compreensão, seguindo todo um protocolo. Aqui não pode ter nada assim feito de qualquer jeito, não tem isso. Como eu tenho a formação em letras em inglês, pedagogia, tenho especialização, sou especialista em neurociências também, então isso traz melhores referências científicas para termos uma experiência de leitura muito mais profunda, para você compreender, não ficar só na superfície. O problema que nós estamos vivendo atualmente é que as pessoas não sabem ser mais pessoas profundas. Elas falam, eu gosto de azul. E a conversa para por aí. Eu gosto de azul, o outro, eu gosto de roxo. E eles não sabem conectar uma coisa com a outra. Aí depois que para o assunto, mas eu assisti o filme na Netflix. Eu também assisti esse filme na Netflix. E não conseguem criar comentários mais profundos de análise sobre os personagens. Sobre, nossa, aquele personagem foi bacana, aquele personagem criou toda a estrutura. Não consegue. O próprio cinema está mudando. Eu estou perdendo algumas paciências que eu tenho ainda. Porque eu digo paciências no plural porque aos pouquinhos vai perdendo. Eu vou perdendo bloquinhos de paciências. Mas brincadeiras à parte, sim. A estrutura de roteiros de cinemas e séries está muito mais rasa porque as pessoas estão se tornando incapazes. Olha só que palavra forte que eu estou usando. A população mundial, e eu quero dar um destaque para o Brasil. A população brasileira está sendo incapaz de compreender. Esse meu vídeo, muita gente se for assistir, é capaz de acelerarem o vídeo. Por quê? Porque está seguindo a aceleração do pensamento que vocês estão tendo no cérebro. Quanto mais scrolling, aquele vai da rede social, quanto mais telas, isso traz transformações cognitivas também, comportamentais. Os neurônios alteram, o cérebro muda e ele fica incapaz, ou seja, ele perde capacidade de criar conexões. Quanto mais telas, quanto mais tempo você passa em redes sociais, quanto mais tempo, qualquer uma, tá? Não estou especificando nenhuma não, qualquer uma. Quanto mais tempo você passa em tela, mais capacidade de conexões cerebrais é perdida. Eu mesmo, não é que a gente consiga viver sem, até que consegue, mas atualmente, para nos mantermos em sintonia com a sociedade atual, nós precisamos estar conectados de alguma forma. Mas o cérebro precisa estar adaptado. E estamos aprendendo a adaptar isso. E é isso que eu quero fazer com vocês. Eu não quero tirar completamente a tecnologia da vida de vocês, até porque eu não posso tirar a tecnologia da minha vida. É isso que está me dando acesso a vocês, é isso que me faz chegar até vocês. Mas o exagero, ele vai prejudicar sim o seu cérebro. As chances de doenças como a demência, o Alzheimer, entre outros tipos de demência que existem, elas vão chegar mais cedo. Por causa do excesso de tecnologia digital, sendo que o nosso cérebro, ele ainda precisa de habilidades
manuais, ele ainda precisa do escrever à mão, ele ainda precisa do ler o livro físico. Ele ainda precisa trabalhar esse foco e atenção para se manter forte, equilibrado, com conexões onde você possa ser um ser humano inteligente, vamos dizer assim, de diversas formas. Da mesma maneira que escrever um diário. Quantas crianças, isso nem estou falando dos adultos, e olha que o meu foco aqui são os adultos. Mas olha assim, para vocês que têm filhos, sobrinhos, primos pequenos, primos e primas, crianças pequenas na vida de vocês, a habilidade de escrita das crianças atualmente é muito, 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 muito menor do que a habilidade de escrita de crianças da minha época, da minha geração. Eu sou do ano de 1993, ou seja, tenho meus 30 e poucos anos. E aí, como é que a gente faz? As crianças estão sendo incapazes de escrever com a própria mão. Ah, mas é preguiça. Não. É preguiça, é falta de estímulo, sim, mas é por conta dos digitais. Tudo que for digital, tudo que você imaginar digital. As crianças não sabem escrever mais. Não sabem pensar com a própria cabeça. Muitos adultos, atualmente, sabe o corretor ortográfico? Do nosso querido WhatsApp. Pois é, o corretor ortográfico está fazendo com que as pessoas não saibam escrever. Ele não ajuda as pessoas. Ele está atrapalhando o nosso raciocínio e a nossa atenção, o nosso foco. Por quê? Nós escrevemos de qualquer jeito, porque digitamos de qualquer jeito, porque sabemos que o corretor vai corrigir. Então, nós ficamos despreocupados com como vamos escrever a palavra, se está realmente coerente, se está com a pontuação correta, fora os cortes, né, das palavras que nós fazemos. E como nós não estamos escrevendo à mão, para desacelerar, porque a função de escrever à mão e ler um livro físico é desacelerar o cérebro. Nosso cérebro está extremamente acelerado. E isso faz com que tenhamos um cansaço gigante. É como se estivéssemos carregando um peso eterno nas costas. Quando deitamos na cama para dormir, a cabeça está assim, meio, parece que tem um turbilhão de coisas acontecendo. E é por isso que muitos médicos estão aconselhando a leitura antes de dormir. Muitos médicos falam sobre não dormir com o celular ao lado por conta de ondas magnéticas, essas coisas aí. E por questões de não chamar barulhinho de notificação, plim, 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 toda hora. Então, muita coisa está sendo orientada por médicos para não ser feito por conta do digital, que já está atrapalhando toda a nossa rotina. E é isso que a neuroleitura traz também. Ela mostra na prática o você do início do protocolo, do início do curso, do início do grupo de estudos, e você no final. Nós vamos fazer uma comparação. Você antes, você no final. Nós não vamos agregar apenas leitura. Não, é leitura e escrita. A forma como você vai se comunicar no início
vai ser completamente diferente da forma como você vai se comunicar no final do nosso grupo de estudos sobre a leitura. Isso é incrível. Mas não depende só de mim, né? É questão de compromisso também de quem participar. E eu já estou avisando isso de antemão. Isso, antes, dentro do nosso protocolo, nós vamos falar também vamos focar em 3 livros. O primeiro a gente falou na aula anterior, que foi o livro Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. E o segundo livro, nós vamos falar sobre O Conde de Monte Cristo. Cada livro vai focar em uma parte que é percebida, que altera no cérebro. O livro da Jane Austen, Orgulho e Preconceito, ele fala muito sobre a compreensão de si mesmo. Certo? É como se fosse a teoria da mente, sendo a habilidade de atribuir estados mentais a si e a si mesmo. Ou seja, trabalhar sentimentos, compreender o que você vive com o que o outro vive. Também entender intenções, crenças, desejos, questões sociais. E hoje nós vamos focar em como temos a resiliência de Edmond Dantes a partir da neuroplasticidade cerebral. Ok? Então, Edmond Dantes, ele passa, o personagem do Conde de Monte Cristo, ele passa por uma transformação gigantesca durante toda a história. Mas a maior mudança, a mudança mais radical, é logo no começozinho, pro meio da história, mais ou menos, onde ele vai para a prisão de forma injusta. Ele passa, acredito, 20 anos, um pouco menos de 20 anos na prisão. E essa prisão faz com que ele sofra bastante. É uma prisão muito isolada, numa ilha, onde só tem essa prisão arrodeada por água, e ele precisa fugir. Ele começa a pensar, a refletir sobre tudo que aconteceu antes, para descobrir quem é o culpado de quê. E essa reflexão, você está preso, você não vai sair, você está em isolamento. Isolamento total. É só você na cela. Você não sai para banho de sol, não se encontra com ninguém, não tem visita, não tem nada, não tem absolutamente nada. É uma ilha deserta, uma torre, uma estrutura de pedra, e você tá ali dentro da cela o tempo todo, levam comida, você faz suas necessidades num balde, e é isso. Essa é a vida dele. Então ele perde a noção de tempo, ele perde a noção de dia e noite, ele perde a noção de muitas coisas. Essa prisão, para ele conseguir escapar, fugir e se manter saudável mentalmente, é quase impossível. A loucura acaba chegando para todos se você não encontrar, se você não focar em algo que te traga perspectiva futura, ou uma esperança no futuro. Você está preso ali, a ideia é que você vai morrer ali. Então você não tem esperança de nada. E como que ele conseguiu sobreviver a isso? Lembrando, a pessoa que sofreu na vida real isso, ele sobreviveu à prisão, fugiu e se passou por outra pessoa, sim. Essa parte é real. E como que ele escapou? Ele estava sob um estresse extremo nessa prisão. Por quê? Porque vinha da história do passado, ele estava extremamente apaixonado por uma mulher, ele foi traído
por alguém que ele não sabia quem, depois ele conseguiu descobrir. Na prisão mesmo, com as reflexões loucas dele, ele descobriu. Então, Dantes, Edmond Dantes, ele acaba criando um sistema de recompensa. Para o cérebro se manter focado, com atenção em algo, motivado, ele está à procura de uma recompensa. Então, esse sistema de recompensa que ele cria e o foco no objetivo de vida dele, ou seja, a ideia de você criar uma perspectiva futura, um propósito, vamos dizer assim, o seu propósito de vida, ele cria um propósito de vida dele. Faz com que ele sobreviva, ele se mantenha mentalmente saudável, fisicamente nem tanto, né? Por conta da alimentação e tal, mas mentalmente saudável, e assim ele consegue sobreviver, porque seu cérebro, o cérebro do personagem Edmond Dantes, ele cria uma âncora de futuro. Qual é a âncora de futuro dele? O propósito dele, o objetivo dele. Precisa criar um plano de fuga, ele precisa fugir da cadeia para poder fazer justiça com as próprias mãos. Ele precisa se vingar das pessoas que fizeram mal a ele. E dentro da cadeia ele consegue criar uma estratégia, aquela estratégia clássica, ele consegue armengar, fazer ali um instrumento com o que ele tem da cama, do tecido, de lascas de pedra que ele encontra. Ele começa a cavar uma área da parede. Nessa área da parede ele achava que ia dar direto para o mar, e ele só precisaria saltar e rezar para que desse certo a fuga. No entanto, ele cavou o lado errado. Ele estava cavando, só que do outro lado tinha outra pessoa cavando aquele mesmo lugar. E então eles acabam se encontrando no buraco, na parede. E eles criam essa conexão entre celas, é uma cela vizinha a do outro. E esse outro cara que estava preso, ele também criou essa conexão e eles começaram a conversar. Por isso que a presença humana de um amigo é muito importante na vida de nós. Por isso que eu digo, nós somos seres sociais. Isso já é fato também. Nós somos seres sociais e precisamos de conexões. E essa conexão que ele criou com esse outro preso trouxe muito sucesso para Dantes, para a fuga dele. Mas antes dele fugir, esse amigo dele de cela o ajuda com vários aprendizados. Ele é um abade. Esse abade é como se fosse um religioso da Igreja Católica. Para a época, como se fosse um padre, né? Só que ele era recluso. Ele era um religioso, e ele, todo religioso, dos anos de 1800 e lá se vai, todo religioso católico tinha acesso a muito conhecimento, falava muitas línguas, tinha acesso a muitos conhecimentos científicos, sim. Para você conseguir manipular o outro, você precisa ter o acesso a esses conhecimentos. E esse padre, esse abade, ele tinha esses conhecimentos e ele passou esses conhecimentos pro Dantes. Além disso, ele aprendeu outras línguas, além do francês. Isso é algo que é uma história francesa. Ele se torna um polímata. Ele é num livro que prova que o aprendizado é uma estratégia de sobrevivência, sim. Então estejam sempre em constante aprendizado,
porque é o que vai nos manter saudáveis mentalmente. Ou seja, continuem lendo livros, continuem fazendo cursos, continuem, aprendam uma língua nova, uma língua estrangeira, aprendam a tricotar, a fazer crochê, aprendam a se exercitar, façam alguma atividade além, aprendam sempre algo novo, desafiem-se. O que ele fala sobre aprendizado não é a questão do sentar a bunda na cadeira e estudar só, não. Também, isso também. Mas o ideal, o foco mesmo é desafios. Crie desafios que vai fazer com que o seu cérebro dê uma bugada assim e precise se readaptar. Essa readaptação vai fazer com que o seu cérebro crie novas conexões. Por isso que a leitura cria novas conexões com muito mais facilidade. Por isso que a escrita cria novas conexões cerebrais com muito mais facilidade. Por quê? Comparado a outras atividades que eu falo. Por quê? Porque a partir do momento que lemos uma história de romance, uma literatura clássica diferente, nós vamos nos desafiar com um vocabulário diferente, nós vamos nos desafiar ao viver a história, nós vamos desafiar o cérebro a compreender o outro personagem, nós vamos nos identificar com um personagem e nós vamos ver a comunicação entre os personagens. Além disso, vamos entender todo um pensamento do contexto histórico que aquilo está acontecendo. Perceberam a quantidade de informações que eu passei aqui? E tem muito mais. Então isso gera muitas conexões cerebrais que vai trazer acesso a muitas outras áreas. Certo? Eu falo assim como se fosse a coisa mais simples do mundo, né? E é. A questão é pôr em prática, que leva um tempinho, porque você vai gerar desconfortos constantes no cérebro. O Conde de Monte Cristo, ele fala muito sobre a resiliência, que é como você mantém a sua mente sã, sua mente saudável no isolamento. Ele consegue quebrar esse isolamento quando encontra esse amigo de cela, né? Onde eles conseguem furar essa parede. E começam a gerar comunicação entre si e gerar o aprendizado, o conhecimento para a fuga. Mas o isolamento é muito maior do que a presença do amigo, porque os guardas estão ali em constante vigia. Então não existe, a qualquer hora eu vou visitar o outro, não. Porque os guardas estão sempre verificando sobre os presos. Tá vivo, tá morto, tá doente, tá isso, tá aquilo, entendeu? Então tem essa questão do aprendizado contínuo, do estudo contínuo, que faz com que ele proteja o cérebro contra a depressão, contra pensamentos extremamente negativos e constantes, contra o declínio cognitivo, de questões do cérebro chegar a um nível de demência extremo. Isso é a resiliência que nós falamos, é o fato de nós aceitarmos aquela situação, mas não permitirmos que aquilo destrua a gente. Certo? Isso é resiliência. Aceitamos que eu estou numa situação difícil, é uma situação extrema de sofrimento, mas eu não vou permitir me destruir por causa disso. Então você se mantém o mais saudável possível. Edmond Dantes é um dos meus personagens favoritos. Tem uma minissérie que foi lançada ano passado, que é a minissérie que fala a história de forma mais completa e mais verossímil com o livro. Tem 2 outros filmes que falam partes da história, porque a história é bem longa, tem várias histórias dentro de uma história só, dentro de um romance. É como se fosse, quase como se fosse uma novela.
E esse daqui que foi o livro que eu li, O Conde de Monte Cristo, ele é um texto adaptado, ele também não tem a história completa. Ele é partes da história. Mas eu tenho a história completa aqui no meu computador. Eu tenho acesso. São quase 1000 páginas. Enquanto esse texto adaptado não tem nem 300 páginas. Não tem nem 300 páginas. 285 por aí. E ele conseguiu adaptar extremamente bem a história. Assim, de uma maneira surreal. É um texto adaptado super completo. E com uma linguagem super acessível também. A linguagem está bem equilibrada, não é uma linguagem ridícula, não é uma linguagem extremamente informal, não. Ele se mantém na formalidade ali, porque ele precisa representar uma época, mas também não é aquela linguagem da época em si. Então ele cria um equilíbrio entre os dois. E eu achei isso maravilhoso porque é de extremamente fácil compreensão. Muito fácil de se compreender o que está escrito nesse livro. Não tem nenhum desafio gigante. Não, esse livro é maravilhoso. Fala sobre vingança, fala sobre amores não correspondidos, fala sobre disfarces, fala sobre como ele se tornou um homem extremamente rico, do mediano, de capitão de navio, para prisioneiro em declínio, para um homem extremamente rico. E isso daí foi algo que mexeu comigo. Foi um livro que mexeu comigo. Tinha muito tempo que um livro não mexia tanto comigo como esse mexeu. E olha que eu já li uns bons livros. Mas já tinha uns 3 anos que um livro não mexia tanto comigo como esse mexeu. E um livro que me trouxe essa ânsia de querer saber mais. O único livro que me causou isso, de querer saber mais, foram os livros da Jane Austen. Então, Alexandre Dumas, mesmo sendo mais velho que a Jane Austen, porque Jane Austen é do início do século XX. Final do século XIX, início do século XX. Ele não, ele é do século XVIII. Ele é do início de 1817 a 1870 e alguma coisa, talvez. E 1870 é o autor. A história acontece no ano de 1815. Olha só. Nossa. É algo que leva a gente à loucura. Ele é mais ou menos da mesma época que Frankenstein. Frankenstein também é mais velho que Jane Austen. E, gente, é essa conexão cerebral que a gente precisa compreender, que vai nos ajudar a mudar os nossos comportamentos na rotina. É essa literatura clássica que eu quero trazer para vocês. Não é uma literatura ruim de, nossa, porque eu tô sofrendo. Não, você vai dizer, não tem livro nenhum que me faça sofrer. Eu vou superar a dificuldade daquele livro. Não podem se deixar levar. Tenha a resiliência de Edmond Dantes. Não se deixem levar pela dificuldade. Não se deixem destruir pela dificuldade. Não escolham caminhos extremamente fáceis. Porque nós, seres humanos, somos capazes de muita coisa. Somos capazes de coisas que ainda nem inventamos, mas que vamos inventar.
Convido a todos a conhecerem o meu protocolo de neuroleitura e compreensão de si mesmo com a literatura clássica combinada a neurociências. Venham conhecer. Meu Instagram é @AustinNexus, vou deixar tudo na descrição, dá uma verificada. Temos a nossa livraria digital também, da Austin Livros Boutique. Todos trabalhamos em conjunto. Temos sim livros de literatura clássica. É uma curadoria específica, onde nós vamos oferecer o melhor das leituras. Então é algo que vai trazer adaptações, acessibilidade à literatura clássica de diversas formas. Alguns